Nesta aula falaremos de uma outra função que também é utilizada juntamente à função C. Nesse caso, estamos falando de uma outra função chamada OU. Bom, vimos em aulas anteriores que a função C, juntamente à função E, ela tem um propósito de criar duas ou mais regras, e essas regras são conceitos avaliativos para um retorno verdadeiro. A função OU, ela tem um propósito semelhante, então ela permite que façamos a criação de duas ou mais regras, porém diferente da função CE, que necessita que as duas regras sejam impostas como verdadeiras para o retorno ser verdadeiro. A função OU, ela faz com que uma das regras estando de acordo, o retorno já se trata como verdadeiro. Bom, vamos entender isso na prática. Então, utilizando aqui a tabela bimestral do Adolfo, nós vimos em aulas anteriores que para ele ser aprovado, ele precisava ter uma nota maior do que 7 e tivesse faltas menores do que 550. Então, a função CE, ela só daria aprovado se as duas regras, as duas informações utilizadas estivessem dentro da regra. Agora, quando eu faço a alteração disso daqui para ou, como o próprio nome já diz, ou um ou outro, ou seja, ou uma regra ou outra. Basicamente, o que quer dizer? Eu estou dizendo aqui, se a nota dele for maior do que 7 ou as faltas dele forem menor do que 550, ele já vai ser aprovado. Então, por exemplo, se ele tirou uma nota baixa, mas ele frequentou a escola, ele tem poucas faltas, ele vai ser aprovado. Ou se ele teve muitas faltas, mas mesmo com muitas faltas, ele teve uma boa nota, ele ainda assim foi um bom aluno, ele também será aprovado. Então, o quesito ou, apesar de ele fazer ali duas ou mais condicionais, duas ou mais regras, é permitido que, se uma dessas regras forem verdadeiras, se uma das informações elas estiverem dentro do padrão, automaticamente esse valor ele já é constado como verdadeiro, porque uma das regras impostas está como uma regra correta, uma regra verídica, tá bom? Então, para vocês entenderem, aqui ele era reprovado utilizando a função CE. Agora, utilizando a função CO, ele é aprovado. Por quê? A nota dele é maior do que 7? Não é. A nota dele é menor do que 7. Mas as faltas dele é menor do que 550? Sim. Então ele está dentro de uma regra. Mesmo tendo duas, ele está dentro de uma. Então, se ele está dentro de uma, automaticamente faz com que o retorno ele seja verdadeiro. Tá bom? Então, a diferença entre a função CE para a função CO seria essa. Então, função CE exige que as regras, as informações utilizadas nas regras sejam de acordo, ou seja, que as informações estejam dentro das regras propostas. Já a CO exige que, se uma das informações estiver dentro da regra criada, automaticamente já faz com que o retorno seja verdadeiro. Então, aqui no caso, ele teria uma aprovação para todas as matérias, porque se ele não tiver a nota, consequentemente, ele vai ter a frequência dentro da sala de aula. Ele vai ter poucas faltas e vice-versa. Ou se ele tiver muitas faltas aqui, ele vai ter uma nota alta o suficiente para passar de ano. Beleza? O mesmo conceito a gente pode utilizar nessa segunda tabela de reajuste salarial, aonde vimos, por exemplo, que para ter um reajuste de 23% é necessário ter uma admissão anterior a 2009 e um salário maior do que R$ 800. Agora, se eu trocasse aqui de CE para CO, basicamente eu falaria que, se o meu funcionário ele tivesse uma admissão anterior a 2008, ele já teria o reajuste. Ou, se ele tiver um salário maior do que 800, ele também já vai ter direito a esse reajuste. Então, se eu fizer aqui automaticamente, a maioria deles teria todo o reajuste para 23, com exceção de dois, que esse daqui, no caso, Ana Paula, foi admitida em 2019, já não consta dentro da primeira regra, e tem um salário menor do que 800, não consta também na segunda regra, então ela manteve os 10%. E a Aline, o mesmo processo, ela foi admitida em 2009, mas ela foi admitida após
a data imposta, que é dia 1 de janeiro, dia 1 do 1. E o salário dela também não é compatível com a regra, o salário dela também é menor do que R$ 800, então ela também teve o seu reajuste mantido em 10%, tá bom? Basicamente é esse o conceito das duas funções, então a diferença entre ambas é justamente a regra condicional. Uma exige que as duas regras estejam de acordo, a outra exige que apenas uma dessas regras esteja de acordo para retornar então o valor verdadeiro. Espero que vocês tenham entendido e damos continuidade na próxima aula.